Boa noite, Sam, e saudações a todos que me ouvem. Eu me chamo Camila, tenho 42 anos e moro em Sorocaba, que fica no estado de São Paulo. Vou contar um relato acontecido há bastante tempo atrás. Um fato assustador que parece que foi ontem que aconteceu. Eu e meu esposo nunca mais esquecemos daquilo que vimos. Nem a minha irmã e o seu esposo, já que eles presenciaram aquilo também. Isso aconteceu no dia 10 de novembro de 2008, no caso, na madrugada de sábado para o domingo. Lembro do dia e da data, pois foi exatamente no dia do aniversário da minha filha, que na ocasião estava fazendo 9 anos. Desde novinha que a gente costuma fazer uma brincadeira. Era de costume meu e do meu esposo, sempre fazia essa comemoração em casa, ou se não na casa de parentes, ou em clubes, já que a gente unia o útil ao agradável. Sempre após o aniversário, a gente costumava beber umas. Havia o divertimento das crianças, mas depois tinha dos adultos. E vendo por esse lado, no aniversário de 9 anos da minha filha decidimos inovar. Meu esposo na época conhecia um rapaz que tinha uma chácara em Araçoiaba da Serra, um município aqui mesmo de São Paulo. Meses antes ele pediu a preferência para alugar a chácara em novembro, exatamente assim que estivesse perto do aniversário da nossa filha. Deu tudo certo e o rapaz deu a chave em uma quarta-feira, sendo que ficaríamos nessa chácara até o domingo. No caso, alugamos ela por 4 dias. Eu, como estava muito ocupada com os preparativos do aniversário, pedi para minha irmã e o seu namorado na época irem para lá, para limpar e ver como estava o estado do lugar. Eles foram na quinta-feira pela manhã. Dei endereço e deu tudo certo. O intuito seria deles organizar por lá e dormir na chácara por 2 noites. Enquanto isso, a gente organizava por cá. Só iríamos preparar tudo no sábado e fazer a festinha da minha filha no mesmo dia. Mas algo estranho aconteceu. Eu ainda me lembro bem, Sam. Era assim por volta de umas 9 ou 10 horas da noite. Estava na sala assistindo a novela das 9. Quando chegam desesperados na minha casa, a minha irmã e o seu namorado, tão assustados que quase entraram dentro da sala com o carro e tudo. Eu vi um bicho, Camila. Era o que minha irmã repetia o tempo todo. Os dois falavam coisa com coisa. Estavam realmente assustados e abalados com algo. Pedi para eles se acalmarem e contarem aquilo com mais calma, e um de cada vez. Primeiro foi o namorado da minha irmã, que disse não ter visto nada. Ele falou que estava tomando banho, quando ouviu a minha irmã gritar desesperada e entrar no banheiro com ele de uma vez, falando que tinha um bicho na porta olhando para ela. A coisa supostamente estaria com a boca aberta e fazendo careta para minha irmã. Ela, por sua vez, disse que era um lobisomem, que apareceu apenas com a cabeça na porta e ficou olhando para ela armar as redes para eles dormirem. O namorado da minha irmã ainda foi atrás com uma lanterna para ver se conseguia achar esse bicho, mas disse que não viu nada naquela região. Minha irmã, assombrada, nem quis ficar lá para dormir. Ela obrigou o rapaz a descer a serra aquelas horas, pois não iria dormir naquele lugar. Ela realmente estava muito assustada, mas ele, por outro lado, como não viu a criatura, apenas brincava. Até eu entrei na brincadeira e dei uma certa zoada com minha irmã. Então nós decidimos voltar lá na sexta-feira e ver esse tal lobisomem, para ver se era real ou coisa inventada por ela. Na manhã da sexta-feira, seguimos até a chácara. Estava tudo normal segundo o namorado da minha irmã, assim como eles haviam deixado na noite anterior. Detalhe, Sam, a minha irmã não quis voltar nesse lugar. Em pro aniversário ela foi. Nessa manhã fomos apenas eu, meu esposo e o namorado da minha irmã.
Chegando lá, ajeitei o restante das coisas da casa e depois fui andar pelo lugar. O namorado da minha irmã e meu esposo ficaram limpando a piscina para o banho das crianças. Ali notei que era tudo isolado. Não tinha casas próximas ou trilhas que davam para outras regiões. Apenas a estrada que levava até a chácara. Logo, não teríamos vizinhos ou pessoas para incomodar. Enfim, teríamos paz. Ao menos era isso que pensava. Nós passamos o restante daquele dia arrumando as coisas do aniversário. Ao final da tarde, o namorado da minha irmã e meu esposo foram pegar um freezer para colocar as cervejas e as carnes do nosso churrasco, assim como também os refrigerantes para a festa. Naquela noite dormimos na chácara, temendo ser roubados, pois apesar do lugar ser isolado, algum engraçadinho poderia passar por ali, invadir e acabar levando as nossas coisas. Então eu e o meu esposo dormimos na casa aquela noite. Claro que aproveitamos bastante a piscina e ficamos até certa hora tomando cerveja, mas não vimos nada demais. Até já achava que minha irmã estava louca, ou vendo coisa de sua imaginação. Além do mais, não acreditava nesse tipo de coisa. Morria de medo, mas não acreditava. Até aquele dia que vi com meus próprios olhos um lobisomem. No sábado, logo cedo, começamos a agitar as coisas. O rapaz do pula-pula chegou e arrumamos os enfeites da festa. Algumas amigas me ajudaram com isso, então fomos organizando a casa inteira. À tarde, por volta de umas 5 horas, os amigos da minha filha começaram a chegar. A festinha iria até às 7 da noite, hora em que iríamos cantar os parabéns. E tudo ocorreu muito bem aquela noite, sem nada de estranho nos acontecer. Após o aniversário, ficaram algumas crianças sobre nossa guarda, para tomar banho de piscina na manhã do domingo. Aos poucos, os pais foram indo embora, e logo deu às 8 da noite, hora da festa dos adultos. A minha filha e os amigos já dormiam tranquilamente, e ali, junto de alguns conhecidos e pessoas da minha família, começamos a fazer um churrasco e a beber cerveja. Coisa simples, sem nada de exagero. Ficamos conversando, acho que até às 1 da manhã, onde tinha apenas eu, o meu esposo e uma amiga do lado de fora. Todos dormiam na casa, e então decidimos entrar para dormir. Mas antes, eu e meu esposo fomos lavar a louça. Trancamos as portas e depois só iríamos dormir. Mas foi nessa hora que tudo aconteceu. Eu lavava enquanto meu esposo secava. Estávamos na cozinha conversando e lembrando da festinha. Mas em dado momento, começamos a ouvir um estalar de ossos. Ossos estalando na boca, como se algo tivesse os comendo. Ambos notamos na mesma hora o barulho lá fora. Paramos de fazer as coisas e ficamos apenas ouvindo. E aquilo continuava a comer os ossos. Eram os ossos do churrasco que tínhamos feito ainda naquela noite. Meu esposo até pensou que fosse algum animal selvagem daquela região, pois cachorro mesmo provavelmente não poderia ser, já que na região não tinha vizinhos. Mais fácil ser uma onça, raposa ou lobo-guará. Fomos em direção da porta e abrimos para ver o que era. E ao lado da churrasqueira vimos o que parecia ser um cão de costas. Estava abaixado e comendo os ossos no chão. Era todo preto, uma pelagem bem negra que até sumia na parte mais escura da churrasqueira. Aquela coisa estava comendo os ossos que tínhamos jogado lá fora. "O que é isso?" perguntei para o meu marido, que estava estático como eu. Meu esposo não dizia nada, apenas olhava para aquilo incrédulo. O bicho, assim que terminou de comer os ossos, saiu andando para a frente da churrasqueira. Foi então que vimos a parte de trás daquela coisa. Era grande, larga e torta. Parecia a perna de uma pessoa.
mas tipo como se tivesse quebrada. Não aguentei e soltei um grito, que para o nosso desespero, fez com que a coisa olhasse diretamente para nós. Aquilo era horrível de todas as formas. Parecia um lobo, mas tinha a cara deformada, que às vezes até lembrava a cabeça de um cavalo, com orelhas que chegavam abaixo do queixo. E isso foi muito rápido. Quando o bicho olhou pra gente, meu marido fechou a porta. Nos afastamos bem rápido, mas deu pra ouvir a coisa correr. Nos encaramos por uns instantes e ficamos em total silêncio, ainda com medo da coisa estar à espreita. Depois nem lavamos o restante da louça que faltava. Apenas fomos pro quarto e ficamos conversando. Não dormimos aquela noite. Meu marido ficou na vigília, temendo que o bicho fosse voltar. Mas a criatura fez apenas uma aparição. Após ser vista, tomou seu rumo, indo em direção do matagal. De manhã nós estávamos que nem dois zumbis. Nem eu e nem meu marido conseguimos dormir. As crianças tomaram banho aquela manhã. Fizemos o restante do churrasco e o tempo todo assustados. De fato, minha irmã viu uma criatura que por algum motivo não a atacou, pois a passagem estava aberta para que ele fizesse isso, mas que nada fez. Aquele dia foi bem tenso pra gente, Sam, mas ainda ficamos lá até as 4 da tarde, que foi quando arrumamos as coisas e descemos a serra. Quando chegamos, contei à minha irmã da experiência que tivemos. Claro que me desculpei por ter feito chacota com ela. E só assim para eu acreditar, vendo aquele demônio diante de nós. Mas o mais estranho é que vem agora, Sam. Esse amigo do meu esposo, assim que veio pegar a chave da chácara, contou uma velha história do tempo dos seus avós. Ele diz que quando eles foram morar naquela região, tinha um homem que também morava pelas redondezas. Um sujeito que não tinha esposa e muito menos amigos. Vivia que nem um bicho na sua casa, todo sujo e sempre mal encarado. Ele não ia com a cara de ninguém da região. Até que num certo dia, seu avô, enquanto voltava da casa de seu compadre, flagrou a estranha transformação da besta. Em um velho curral de porcos, ele ouviu uma gemedeira. Era uma coisa mais feia que nem pela curiosidade ele foi olhar, mas tinha que passar do lado para seguir o caminho de casa. O avô desse amigo disse que assim que passou do lado daquilo, ouviu um grunhido e um bufado, e quando olhou para o lado, viu a coisa mais horrível do mundo. Da cintura para cima aquilo era homem, o mesmo homem que não gostava de ninguém. Mas da cintura para baixo era bicho, sem pelos, mas com as pernas viradas como se tivessem quebradas. O avô desse amigo correu que deixou a bicicleta para trás. Entrou em casa muito eufórico e contou à esposa do que viu. Pouco tempo depois que entrou, a criatura passou correndo na estrada, uivando e grunhindo muito alto. Desde então a história se espalhou e o homem sumiu daquela região, mas que de vez em quando viam ele como bicho, rondando por ali, sempre bufando e assombrando as pessoas da chácara. Isso explicaria o fato inusitado e macabro. Mas se fosse uma coisa dos tempos dos seus avós, a criatura deveria ser bem velha, ou que já tivesse falecido. Mas vimos aquele ser. Era um bicho que tinha consciência das coisas, pois se não tivesse, teria nos atacado naquela noite e causado um terror inimaginável na minha família e amigos. Por Deus, apenas nós três que vimos o ser. O problema é que até hoje lembro daquela criatura que estava andando no quintal da chácara. Sempre me vem à mente ele virando o pescoço e olhando para nós. Boa noite.
Boa noite, Sam. Eu me chamo José. Tenho 49 anos e moro em Poço Verde, um município de Sergipe. Venho no seu canal contar um caso muito sombrio. Um relato vivido por mim e por alguns conhecidos da minha família. Pois não fui o único a ver aquela criatura. Não fui o único a presenciar o tal lobisomem. Já que muita gente viu essa mesma criatura, que acho ser a mesma que há anos assombra a cidade. Porém, o meu caso não ocorreu aqui no meu estado, mas sim na Bahia, pois é lá onde moram alguns parentes da minha família. Isso foi em 2011, Sam. Eu ainda tinha 36 anos. Já era casado e morava com minha família aqui em Poço Verde. Em meados de março daquele ano, um tio-avô da minha mãe veio a falecer. Lembro que até fui deixar minha mãe para ela acompanhar o cortejo do enterro, pois a minha mãe era muito apegada a ele. Morou naquela região por muitos anos, vindo morar aqui após o seu casório. Eu não lembro tanto, pois já nasci aqui no estado de Sergipe. Já ela é baiana. Nasceu na Bahia assim como meu pai. Mas para que vocês entendam melhor esse relato, vou explicar um pouco da história da minha família. Quando nasci, a cidade era muito pequena, como ainda hoje é, mas naquele tempo era muito mais. Porém, meus pais vinham de uma localidade ainda mais isolada e do interior, situado no estado da Bahia. Contava minha mãe que o fundador daquela região foi meu avô, que havia conseguido um pedaço de terra de um fazendeiro e fez a sua vida e de sua família por lá. Era corriqueiro e de nosso costume sair aqui de Poço Verde e ir até a casa dos meus avós. Uma viagem de no mínimo 1 ou 2 horas, sendo que ainda tínhamos de caminhar por mais 2 horas para chegar nessa região, já que o lugar, por ser isolado, não tinha e ainda não tem até os dias de hoje estradas com asfalto. Nunca soube das histórias que rondavam aquela região, mas dizia minha mãe que naquele tempo um lobisomem já assombrava o lugar. Lá morava uma família do meu pai e da minha mãe, e era para eu ser baiano também, mas como o hospital mais próximo ficava aqui em Sergipe, acabei nascendo nessa cidade e me naturalizando sergipano. Pois bem, tendo isso em mente, vamos agora para o começo desse caso. No começo de 2011 daquele ano, especificamente lá para o final de março, o tio-avô da minha mãe havia falecido e iria ter a missa de 7º dia desse tio-avô da minha mãe, que aconteceria numa sexta-feira, mas que as comemorações iriam até o domingo. Sim, vocês não ouviram errado. Era de costume nosso, e acho que não apenas nosso, dar um banquete farto para amigos e conhecidos de falecidos. Com meus avós, tios e mãe foi assim. E com esse tio-avô não foi diferente. Iriam até precisar de gente para o abate dos animais. Eu me dispus a ajudar. Eu fui um pouco antes com minha mãe, minha esposa, uma tia e um irmão. Todos foram no meu carro. Porém, nem eu e nem ninguém da minha família sabíamos das histórias que corriam naquele povoado. Um caos muito assustador. Ao chegar, já fomos recebidos pela minha tia, que havia preparado um banquete para a gente. Após almoçar, deitamos no alpendre da casa da minha avó. Iríamos descansar e já começar os preparativos para de noite, já que o padre viria até a casa desse tio-avô para fazer a missa. Por volta de umas 2 da tarde, apareceu 2 homens na casa da minha avó, seu Zé de Almeida e o Antônio, ambos amigos de longa data da família. Eles queriam abater os animais para preparar a janta do pessoal, e eu, como me dispus a ajudar, acabei indo com eles fazer o serviço. Não entendi o motivo, mas pegamos 2 cabras da minha tia. Depois passamos na casa de um outro tio e levamos alguns capotes. Por fim, pegamos 2 porcos e uma vaca do meu primo e seguimos a pé até uma área bem isolada, praticamente no meio do nada. Não tinha caminho,
Tínhamos que abrir a moita no facão. Era inverno e a mata estava bem alta. Abrimos o caminho e amarramos os bichos em algumas árvores. Limpamos o chão, fizemos um fogo e então começamos. Primeiro foram os capotes, que ali mesmo foram tratados e cortados. A mando do seu Zé de Almeida, levei as carnes até a casa da minha avó, pois iriam preparar tudo por lá. Então fiz o mesmo caminho de volta e depois retornei. Quando cheguei, os homens já estavam tratando as 2 cabras. Eram rápidos no serviço. Depois de terem tratado e cortado os animais, os coloquei em um carrinho de mão. E então fui voltando até a casa da minha avó, pois, como disse, tudo seria feito por lá. Nessa segunda viagem já fiquei pensando que os homens estavam fazendo o trabalho de preguiçoso, pois, por que não fazer esse serviço por ali? Era uma área com local muito limpo e seria um trabalho menos custoso do que aquele. E foi então que resolvi perguntar do porquê deles terem ido até a mata para matar e tratar aqueles animais. Me diga uma coisa, seu Zé, por que o senhor não matou os bichos lá no terreiro da avó? Não seria mais fácil para vocês e para mim? Fiz a pergunta para o homem, que fumando seu pacaia, apenas pediu ajuda com as porcas que seriam as mais custosas. Ele me mandou pegar mais água, então fui. Já havia feito essa viagem umas 8 vezes. Estava cansado de fazer aquilo. Tratando os porcos, o seu Almeida falou assim: Tu acredita em lobisomem? Eu ri e pensei que fosse brincadeira, mas logo mudei percebendo que a pergunta foi séria. Até respondi que sim para não levar sermão. Mas não, eu não acreditava em lobisomem. Após a resposta, o seu Almeida seguiu falando. Olha, caboclo, por essas bandas tem um lobisomem. E é o mesmo de quando me encontrei quando era novinho. O bicho mordeu meu ombro que arrancou pedaço, mas enfiei meu punhal que deixou o bicho cego do olho. Nunca vi nenhum cego por aqui. Esse bicho é de fora. Vem aqui para assombrar as pessoas e comer as criação. A gente veio pra cá porque o sangue dos bichos veio atrair o lobisomem. Mas acho que ainda assim ele vai aparecer. Aquela tua mulher tá grávida, não tá? Pois o lobisomem vem atrás do teu filho. É bom vocês ficar pouco tempo por aqui, pois o bicho só para quando pega. Há cerca de uns 30 anos atrás eu me bati com esse bicho. Fui no forró aqui perto e já voltava tarde pra casa. Era assim noite enluarada. Dava pra ver bem onde pisava. Na estrada vinha eu e Deus, e aquele demônio também. E foi numa encruzilhada que só ouvi um rinchado que nem de burro atrás de mim. Depois um bufado que nem de boi. Quando me virei, só vi os olhos do bicho vermelho, que nem uma brasa quente. A coisa já estava preparada para atacar, e ainda tentou morder o meu ombro, mas como sei brigar de faca, acertei o olho do bicho, que saiu correndo berrando pro meio do mato. Essa foi a única vez que vi esse desinfeliz, mas teve gente que viu mais que isso por aí. Só perguntar que todo mundo já viu esse demônio. E agora ele tá aparecendo de novo. Toma cuidado, caboclo, pois lobisomem é bicho traiçoeiro. Disse o velho Zé Almeida pra mim. Apesar do tom de brincadeira, notei mesmo que seu ombro era mais baixo que o outro. Mas também não pedi para ver, porque temia que o velho reclamasse. Então continuamos com o serviço, agora assustado e pensando naquela história do Zé. Lobisomem? Ora, isso é história de assustar criança. Esse povo deve estar ficando doido. Pensava eu enquanto sentia curiosidade para ver a criatura, mas ainda assim sem acreditar. Terminamos o serviço por volta de umas 5 da tarde. Chegando em casa já dava para ver o fogareiro de longe, feito pelo meu tio, que iria fazer um assado de carne pra gente. As mulheres na cozinha preparavam os cozidos, para poder servir os convidados. Chegamos com o restante das carnes e tomamos um café bem reforçado. Depois os 2 senhores seguiram a caminho de casa,
prometendo que iriam voltar para assistir à missa e comer o cozido. O tempo passou e chegou o padre. Pegamos um ponto de luz e colocamos do lado de fora, onde já tinha um monte de gente esperando. Digo monte, umas 20 ou 30 pessoas. A missa começou às 6h30 e terminou às 7h30. Após a unção, fomos todos comer. Cada um com seu prato fez a fila e fomos um por um montando seus pratos. Depois de satisfeitos, ficamos no alpendre da casa esperando o café de Dona Chica, uma vizinha da minha avó que já é falecida, mas mulher que foi muito trabalhadora. Com a garrafa de café, a conversa foi até tarde da noite. Após a festança, digamos assim, todo mundo foi para casa satisfeito e entramos para dormir. E até que dormi bem até certa hora da noite, que foi quando acordei e não consegui pegar no sono outra vez. Fiquei pensando na história do velho. Sozinho no quarto, fiquei imaginando se ele estaria mentindo para mim e se teria motivos para isso. Ele não desmentiu, e muito menos o outro homem. Talvez tivesse acontecido algo, mas não com o lobisomem. Talvez foi uma onça que tenha o atacado, e ele confundiu com o lobisomem. Mas, nessa hora escutei como um rinchado de burro bem longe. Era um rinchado alto e muito macabro, pois o som que um burro faz são dois, mas aquilo só puxava o ar. Era estranho demais. Demorou um pedaço e aquilo outra vez rinchou bem alto, e foi vindo cada vez para mais perto da casa da minha avó, até que eu vi minha tia se levantar e ir lentamente até a cozinha. Fui atrás dela e então sussurrei: "O que foi que houve, tia? O que é isso que tá lá fora?" Ela assustou quando me viu, mas rapidamente me respondeu: "É um lobisomem, meu filho. Me ajuda a pôr esse cepo atrás da porta. Tenho medo que ele tente invadir aqui outra vez." Mas assim que tô botando o cepo atrás da porta, só escuto uma batida de pé do lado de fora. Daí o negócio desandou de vez. Perna tremeu, barriga doeu e a mãe esfriou. A coisa já estava bem ali, perto de nós. O bicho então mais uma vez rinchou bem alto, que nem um burro. Ainda mais alto que as outras vezes. Só que era um rinchado muito estranho e diferente. Minha tia colocou o cepo e me levou até o quarto, já que estava sem condições de andar sozinho. Mas o bicho ainda não tinha ido embora. Ora corria para lá e para cá no terreiro, e ora soltava uns rinchados mais estranhos do mundo, ficando assim por uns bons minutos, que para mim pareceram horas, até ir se afastando e ficar bem longe. Eu na rede só imaginava a história que o velho me contou, de como o bicho foi traiçoeiro e pegou ele pelas costas. A coisa já estava ali ouvindo a nossa conversa, e nem percebi ele chegar. Foi uma coisa rápida demais, tanto que só percebi quando ele bufou e rinchou do outro lado da porta. Não sei explicar o que ouvi, não sei o que faria aquilo, mas sei que animal comum aquilo não era, pois de um jeito estranho e desconhecido, ele parecia saber que tinha alguém ali. Sei que fui pensando e me assustando até que dormi. De manhã, já com sol alto, devendo ser 10 ou 11 da manhã, foi que me acordei ainda assustado. Minha tia havia contado a todos da noite anterior, e assim como eu, ficaram todos assombrados. Tomei um café ali bem rápido e fui na direção do lugar do abate dos animais, para ver se a criatura havia passado por lá. E nem foi preciso ir muito longe. O lugar fedia bastante, e os restos já não estavam mais por lá. Alguma coisa havia os devorado. Nem os pelos e penas dos animais estavam por lá. Com certeza o lobisomem havia passado e comido tudo. E no caminho acabou passando na casa da minha avó, causando o assombro daqueles na gente. Essa foi apenas a minha experiência, mas que isso deixarei para contar em um outro momento. Em breve envio o relato dele, Sam, junto com o relato do meu tio. Obrigado pelo espaço cedido, Sam.
e boa noite a todos. Me chamo Amaury, e o que eu vou relatar aqui não me agrada nem um pouco. E também não me importo se vão acreditar ou não. Não vai mudar tudo o que eu passei, vivi e vi naquela noite fria. Sou motorista de ônibus de turismo, e nesse dia íamos levar uma excursão para uma fazenda em Piracicaba. O ano era 2010. Saímos em 2 ônibus por volta de 11h30 da noite, para chegar lá bem cedo e também não correr muito na estrada à noite. Corria tudo bem. Estava bem frio, pois era inverno. A estrada estava bem clara, pois a lua clareava tudo. Eu comandava o 2º ônibus da excursão, a uma distância curta do 1º ônibus. Já tínhamos rodado bastante. Era por volta de 2 ou 3 horas da manhã. Não me lembro ao certo, mas era mais ou menos esse horário. Viajava comigo na cabine do ônibus o seu Orlando, responsável pela excursão. Estávamos no bate-papo legal, jogando conversa fora e rindo muito, quando meu amigo da frente, do ônibus da frente, deu um sinal de alerta. Nesse momento estávamos a 90 km por hora, mais ou menos. Logo pensei que era um acidente quando ele me alertou. Fui jogando o ônibus para acostamento para evitar uma colisão traseira. Dei uma reduzida e acendi os faróis altos, clareando ainda mais a estrada. Seu Orlando deixou a garrafa da água cair no assoalho e ficou paralisado com a cena que viu. Meus olhos custaram para acreditar no que eu estava vendo. Vimos uma criatura enorme, agachada de cócoras. O bicho estava num barranco abaixo do acostamento e deu para ver nitidamente. Ele era maior que um potro. Ele moveu a cabeça devagar, olhando diretamente para mim. Foi tenso. Aqueles olhos amarelos nos acompanhavam fixamente. Notei também que da boca saiu uma gosma que parecia com sangue. Quando eu dei conta, o ônibus da frente já tinha adiantado a velocidade. Então eu também acelerei o ônibus e saí dali o mais rápido que pude. Acredito que nenhum passageiro viu por conta do horário. A grande maioria já devia estar dormindo. Chegando na fazenda ainda de madrugada, notei que ao passarmos pela porteira da entrada, vi uma movimentação muito estranha. Tinha uma caminhonete com uns homens em cima, todos armados. Notei também no semblante de um rapaz uma grande preocupação. Desembarcamos todos os passageiros e nenhum deles comentou sobre o que vimos na estrada. No dia seguinte, eu e seu Orlando nos sentamos juntos no café da manhã. Comentávamos sobre o que tínhamos visto. E para nossa surpresa, sentou na nossa mesa uma moça muito simpática, funcionária da fazenda. Ela ouviu nossa conversa e estava ali tentando nos tranquilizar. Ela dizia que o que vimos era apenas um lobo. Mas eu sei bem o que vi. Aquilo era no mínimo 3 vezes maior que um lobo. Então o dia se passou, todos se divertiram, a noite chegou. Jantamos e fomos dormir.
Tinham nos dado um chalé para nós motoristas um pouco mais afastado dos outros chalés. Até aí tudo bem. Mas quando era por volta de 10 horas da noite, estávamos já deitados, meu amigo roncando e tudo. Eis que eu ouço alguém do lado de fora, andando. Por curiosidade, fui ver quem era, e eu me arrependo até hoje de ter aberto aquela janela. Para minha sorte, abri só um pouco, e quase infartei quando vi aquela coisa que estava de pé a uns 20 metros perto do ônibus. Com certeza estava caçando algo, pois levantava a cabeça como se estivesse farejando. Fiquei sem fala e comecei a sacudir meu amigo que acordou bravo, xingando. Tapei a boca dele e apontei para a janela. Quando ele veio e viu o que era, começou a tremer e chorar. Estávamos apavorados. Para piorar a situação, aquilo chegou bem perto do chalé. Dava para sentir o seu cheiro horrível de carniça e um rosnado baixo. Passamos ali segundos ou minutos de um terror indescritível. Logo em seguida, escutamos aquilo pular o muro e não vimos mais nada. Pela manhã embarcamos os passageiros e saímos dali voando. Na porteira estava a moça um pouco afastada, olhando para a gente com um olhar meio esquisito e sombrio. Bom, fiquei anos sem dormir tranquilo, pois tinha pesadelos direto onde eu via aquela moça e aquela criatura. Não espero que acreditem em mim, pois é uma história louca e difícil de acreditar, eu sei. Mas passado alguns anos, vi relatos no YouTube onde a característica batia exatamente com o que eu vi. Desde então, eu realmente pude ter certeza que o que eu vi era real. Esse relato se passou em Charqueada, perto de Santa Luzia, um vilarejo na região de Piracicaba. Acreditem, quem quiser, essa criatura é real e perigosa. Tenho certeza que aquilo que meus olhos viram era um lobisomem. Agora irei contar um relato que aconteceu com a minha esposa Lenita. Ela é a irmã mais velha de 5 irmãos, e esse caso aconteceu em meados de 1974, em Neópolis, Sergipe. O pai da minha esposa tinha um cinema. Já havia encerrado a última sessão. Foi quando ele pediu para Lenita ir na frente e levar os irmãos para casa, pois ele ainda ia demorar. Assim Lenita tomou o rumo de casa, brincando com seus irmãos menores. Iam todos sorrindo, quando de repente ouviram passos atrás deles. E quando Lenita se voltou para ver o que era, tomou um grande susto, pois ali estava um enorme cão negro, parado, observando as crianças. Ela ordenou que as crianças apressassem os passos. Aquela criatura veio devagar, seguindo, e seus olhos se destacavam no amarelo, ofuscante. Num certo ponto, já chegando numa rua mais clara, um senhor acenava para elas num desespero louco. Corram, crianças, vem rápido! Elas entraram na casa, já que conhecia o morador. A esposa desse senhor abraçou ela e seus irmãos num canto da sala e o senhor se apressou em trancar a porta. Ele logo empunhou uma espingarda e pediu que ficassem todos em silêncio. Em poucos minutos, foi possível ouvir rosnados e em seguida um uivo tenebroso, que fez todos ali rezarem e chorar de medo. O senhor caminhou até a janela para observar, e Lenita, curiosa que é, foi atrás para ver.
Ela pôde ver bem de perto aquela criatura de olhos amarelos, parado na frente da casa. Era muito forte e grande, e se quisesse, entraria facilmente na casa. Mas a criatura soltou algo como um outro uivo e se virou bem devagar e sumiu na mata. Esse senhor levou as crianças para casa. A mãe de Lenita já estava muito preocupada, pois eles nunca demoravam para chegar em casa. O senhor que os salvou comentou com a mãe que o lobisomem tinha seguido as crianças e só não as atacou porque era alguém conhecido. O mais impressionante é que na manhã seguinte, do nada, um rapaz foi falar com o pai de minha esposa para que não deixassem mais que as crianças voltassem sozinhas para casa. Essa atitude soou muito estranho para eles. Esse rapaz era conhecido na cidade por ter comportamentos estranhos e ser muito calado. O tempo se passou e meses depois, esse rapaz foi encontrado com o corpo cravado de balas numa estrada deserta. A família da minha esposa acredita que ele era o lobisomem. Esse relato que minha esposa contou, eu mesmo pesquisei com meus cunhados e todos eles afirmaram e confirmaram a história. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Saudações, Sam, e boa noite para os inscritos. Muito prazer. O meu nome é Acácio. Tenho 36 anos e moro na Paraíba. O que tenho para contar é uma história muito antiga, dos tempos da minha avó. Só para se terem uma noção, a minha mãe nem era casada na época. É um caos que ela jamais esqueceu, e que até hoje, quando chega a época de São João, ela conta essa história para toda a família. A minha mãe conta que isso foi em meados de 1976. Ela, com sua família, morava num pequeno interior próximo de Cajazeiras. Desde sempre até os dias atuais, a nossa família mora nesse exterior. A vida lá era bem calma, diferente da movimentação daqui da cidade. Costumes perdidos com o tempo, lá até os dias atuais, tem muito da cultura popular. E dentre tantas datas celebradas, a de São João é a mais forte, que, claro, juntando aos outros santos da Igreja Católica, São Pedro e Santo Antônio, as festas se prorrogam até o final de julho, tendo seu começo antes mesmo do mês de junho. A minha família também sempre gostou da época. A minha avó era responsável de fazer uns forró ali no interior, que junto com meu avô criaram esse costume. Um costume que hoje é organizado pela minha mãe e outros familiares. Inclusive esse ano já teve esse forró de São João. A sanfona chorou alto até o amanhecer.
Minha avó era muito religiosa, Sam, e essa história começa com ela. Em junho de 1976, não diferente de outros anos, minha avó estava acompanhando a novena de São Pedro, e como de costume, ela daria o forró apenas no dia do santo. Antes, o meu avô e seus filhos pegaram bastante lenha na mata, para poder fazer as fogueiras. Minha avó costurava vestidos de chita para as filhas. Só um detalhe, Sam. Eram 13 filhos, 8 mulheres e 5 homens. E todos ajudavam nos afazeres desse forró. Claro que histórias sobrenaturais não faltavam naquele interior. Uma vez disseram que tinha um homem correndo atrás do povo na estrada. Esse homem era só escuridão. Não dava para ver mãos, braços ou rosto. Apenas a silhueta de uma pessoa que corria atrás de você e sumia diante dos seus olhos. Minha mãe mesmo já correu desse sujeito. Outro era o visão da meia-noite. Por algumas vezes você ouvia um assobiar longe, já muito tarde da noite. A minha mãe diz que não era bom nunca você responder um chamado quando estivesse sozinho, pois esse visão chamava com assobio, e se você respondesse, ele viria até você. Mas nada se compara com o lobisomem que aparecia nesse pequeno interior. Uns diziam que ele só aparecia na quaresma, outros que era em noite de lua cheia, mas contava a minha família que não havia data para ele aparecer, tendo aparições durante o ano inteiro. Uma vez o meu tio voltava de uma roça que ele tinha com um amigo, próximo de uma vazante distante de qualquer lugar. Ele disse que ainda era bem cedo, mas que saiu tarde da casa do compadre e que já havia escurecido. Uma noite de lua em plena sexta-feira. Vinha andando com sua bicicleta e os materiais da roça, mas que em dado momento do caminho, viu uma coisa escura vindo no rumo dele. Uma coisa que via no tropelo tão grande que meu tio achou que fosse um boi. Ele saiu da estrada na esperança daquilo passar direto. Mas quando o bicho foi chegando perto dele, foi que meu tio viu. Era uma coisa do tamanho de um jumento novo. Tava grunhindo e vindo na direção dele. Por sorte, meu tio pegou sua foice que carregava na bicicleta. Assombrado, correu para cima do bicho, dando golpes para todos os lados. A coisa acuada se distanciou, mas que só tomou uma certa distância, já que ainda ficou observando ele da mata. Meu tio rapidamente foi para casa muito assustado, ainda com um bicho em sua cola. Meu avô uma vez viu um bicho desse em pé no terreiro de casa. A coisa tentava pular o cercado da casa, para talvez tentar invadir, mas que não conseguia porque suas pernas eram tortas. Segundo ele, que nem um S, mas que de dentro da casa ele o esperava com sua espingarda. Meu avô diz que ele até subiu no cercado, mas que não teve jeito para passar para o outro lado, indo embora logo em seguida. Fora esses, houve alguns desencontros de amigos, que se aqui estar todos ficará um relato muito longo, mas são causos tão estranhos como os que ouço no seu canal. Por fim, houve essas duas experiências da minha mãe com o lobisomem. Assim como citei antes, a minha avó estava acompanhando a novena de São Pedro, assim como fazia em todos os anos, mas que em uma dessas noites, enquanto ainda retornava da igreja, elas se depararam com um bicho na estrada. Não o viram nitidamente, mas ouviram seu bufado e cansaço. Como estavam num grupo de mais de 20 pessoas, a coisa não quis atacá-los. Apenas os cães que foram para cima do bicho, que ficou de longe grunhindo e brigando com eles, ficando naquela marmota até chegarem em casa. Mas que mesmo estando dentro de casa, o lobisomem ficou rodeando e ainda fugindo dos cães lá fora. Elas achavam que essa seria apenas mais uma aparição do lobisomem, mas que houve uma segunda vez que o bicho deu as caras. E foi em plena noite de São Pedro, no dia do forró da minha avó. Esse caso tem duas versões.
a da minha tia e da minha mãe, mas contarei a versão contada pela minha mãe, que foi a mais assustadora na minha opinião. Naquele dia de São Pedro, eles foram para a última novena do santo. Ao retornar, começaram a preparar o forró da minha avó, que começou cedo da noite e foi até umas horas, com muita comida caseira preparado pela minha avó e os vizinhos. Todo mundo levou um prato para lá. As fogueiras já queimavam desde cedo. Um clima bom que só a gente do sertão sabe como é. Ali a festança foi seguindo até quase o amanhecer. Depois que os sanfoneiros foram embora, ficou apenas pessoas da família. E nessa hora eles decidiram entrar para dormir. Mas antes tinham que organizar as coisas que haviam colocado para fora. Minha mãe, suas irmãs e minha avó ficaram à frente desse serviço e já estavam terminando de pôr as coisas para dentro. Foi quando minha mãe viu uma criatura sobre as pernas de trás diante dela, em pé que nem uma pessoa. Ela deu um grito e todos da casa foram ver o que era. E a família da minha mãe viu aquele ser bizarro diante deles. Era uma coisa que dava duas da minha mãe, muito magro, peludo, com as pernas tortas viradas para trás. Era o retrato direitinho do que chamam de lobisomem. O bicho deu de costas e saiu correndo muito rápido para a mata, até sumir na estrada que cortava o lugar. Ao ir embora, a minha mãe falou a todos que viu aquilo se aproximar dela muito rápido, da mesma direção para onde ele foi. Ela gritou e todos chegaram a tempo, pois o bicho estava pronto para atacá-la, e que se não fosse pelo pessoal que apareceu lá fora, aquilo a atacaria com toda certeza. A minha mãe diz que foi depois dessa má experiência que o seu pai decidiu cercar a casa com um cercado de 2 metros, colocando uma única porteira para entrar e para sair. Algumas das experiências com o bicho que citei anteriormente ocorreu anos depois desse dia. Muitas outras pessoas tiveram experiências com essa criatura. Até falavam de um sujeito que virava bicho naquela região. Era um conhecido da minha família, mas que nunca ficou provado que ele era quem virava o lobisomem. Esse sujeito já é falecido, e por incrível que pareça, as aparições acabaram depois do seu falecimento, mas ninguém comentou sobre, pois foi estranho demais. Hoje comemoramos o São João no interior. Ainda é de costume da família realizar esses forró naquela região, e nunca mais vimos o tal lobisomem. Mas isso não quer dizer que tenha um por aí, só na espreita para pegar um desavisado. Boa noite, Alisson, Andrew e Luíse, e seguidores do Não Assista à Noite. Por volta dos anos 30, eu tinha 15 anos e sempre morei no interior. Gostava de caçar, tomar banho em lagoas e de brincar à noite. Em uma dessas brincadeiras estava eu e mais 4 amigos: Anderson, Fábio, Bruna e Bruno, que eram irmãos gêmeos. Quando estava chegando às 10 horas, meu pai chegou de uma das caçadas que ele fazia e mandou todos entrarem. Meus amigos queriam ir para a casa deles, mas meu pai não deixou, dizendo que já era tarde da noite e que poderia acontecer alguma coisa. Ele estava visivelmente abalado, como se tivesse visto algum bicho. Estava nervoso e olhando para os lados. Minha mãe chamou meu pai até a cozinha e conversaram lá. E quando voltaram, a minha mãe ficou do mesmo jeito, nervosa e olhando para todos os lados. Ela mandou todos nós entrarmos no quarto e trancar bem a porta. Então, para passar o tempo, ficamos olhando pela janela contando vagalumes
e imitando os sons dos animais lá fora. Até que Bruno levantou e ficou olhando para alguma coisa. Ele parecia estar em transe, pois não se movia. Começamos a chamar ele e ele falou baixinho: "Tem um bicho ali." Então todos nós começamos a tentar ver, e quando nos acostumamos com a escuridão, percebemos uma sombra negra embaixo de uma árvore e parecia ter olhos bem brilhantes. Bruna correu para chamar meu pai e ele veio ver. Depois pegou uma arma e foi lá para fora. Então, todos meus amigos foram atrás dele e eu fiquei lá, no quarto, olhando para ver onde ele se movia. Mas ouvi minha mãe falando algo e me virei para responder ela. Ela apareceu no meu quarto e, ao me ver, ela gritou muito alto e eu me assustei. Ao olhar lá para fora, a criatura estava encostada na janela. Aquilo quebrou os vidros e me agarrou e me puxou para fora. Eu gritava e chorava. Meu pai viu a criatura me arrastando para dentro do mato e atirou. Mas errou. E veio atrás de mim gritando para aquilo me soltar. Mas era inútil. Eu sentia a dor das garras daquilo me perfurar e me rasgar todo. Ouvia os gritos e tiros do meu pai, mas estavam se afastando. Ficava cada vez mais longe e eram gritos de tristeza. Tentei bater na mão daquilo, mas parecia que eu estava batendo em pedras. Do nada aquilo parou e me arremessou bem longe. Eu caí e tentei me levantar, mas a escuridão não me permitia ver nada. Eu pisei em um buraco e caí em um tipo de cova profunda. Meu pé começou a doer, mas mesmo assim consegui me mover e entrar debaixo de umas raízes grossas. E eu fiquei lá, bem quieto e caladinho. Só ouvia o som da natureza, que naquele momento estava em silêncio. Ouvi aquela coisa fungando, e aquilo de repente pulou dentro do buraco. Começou a gritar e berrar. Era aterrorizante. Infelizmente aquilo me agarrou novamente, e eu senti seus dentes perfurarem a minha perna e arrancar pedaços da minha carne. A dor era enorme. Então eu consegui pegar alguma coisa e bati com toda a minha força naquilo, e provavelmente o feriu, porque ele me soltou e começou a urrar, saindo correndo. Ao longe, ouvi tiros e gritos de pessoas. Era a voz do meu pai. E depois eu desmaiei. Não sei ao certo quantos dias eu passei desacordado, mas acordei em uma manhã nublada e com dores na perna. A minha perna estava toda enfaixada e o meu braço também. Meus pais estavam me olhando, assustados, e eu parecia estar amarrado com correntes na cama. Eu perguntei aos meus pais o que estava acontecendo. E meus pais falavam, mas eu não os ouvia, como se tivesse algo em meus ouvidos. Logo depois, uma dor de cabeça enorme me afligiu e eu desmaiei novamente. Acordando dias depois, em minha cama, numa tarde. A janela que a coisa me atacou estava trancada com madeiras e uma chapa de ferro
cobrindo as brechas. Senti que as dores pararam e parecia estar diferente. Eu estava diferente. Olhei meus braços e estavam grossos, como se eu tivesse crescido, ganhado músculos, ou algo do tipo. Levantei e tirei as faixas da perna e, misteriosamente, não tinha mais nada. Apenas uma cicatriz pequena. À noite, senti uma forte dor de cabeça e chamei meus pais, mas eles não estavam ali. Saí do quarto e estava tudo fechado. Bati nas portas, mas parecia estarem fechadas por fora. Então a dor aumentou e meu corpo esquentou. Senti meus ossos crescerem. Tudo ficou cinza. Meu maxilar começou a se mover e o meu corpo se encheu de pelos grossos. Era uma dor horrível. Comecei a correr e a me jogar nas coisas, tentando fazer aquela dor parar. Batia nas portas, chorando de dor. De repente, meus gritos, antes humano, agora parecia uma mistura de rugido de tigre e grito de homem. Logo a dor foi passando e uma fome, uma adrenalina, uma vontade de correr, de sair daquele lugar. Sem querer, comecei a correr e a me jogar nas paredes. Poucas vezes consegui controlar, mas logo parecia outra coisa controlando. Outra coisa me controlava e fazia muita coisa estranha. Matava e comia animais, mas não era ruim. Vi muitas pessoas, mas só fiquei olhando de longe. Não sentia vontade de atacar, mas parecia curioso para ver mais de perto. A noite escura parecia dia para mim. Assustava animais maiores e corria atrás de carros na estrada. Depois voltei para casa, mas não entrei. Fiquei olhando de fora e corri para o lado contrário. Encontrei o buraco que eu tinha caído e tinha sangue lá embaixo. Desci, senti meu próprio sangue. Depois, pulei para fora e saí correndo para outro lugar. E eu corri para todo lugar. Depois de 20 anos, sentia um fardo, uma agonia de não poder ser normal. Eu andei mais de 50 quilômetros para encontrar uma mulher que poderia tirar isso de mim. E ela conseguiu. Mas ela me falou que eu viveria por mais de 100 anos. E isso foi terrível, pois vi todos os que eu amo morrerem. Hoje eu tenho 95 anos e eu não mudei nada desde aquela época. Infelizmente não posso ficar mais de 5 dias em uma cidade e eu vivo viajando. Um fardo que vivi e para não morrer com isso resolvi contar tudo. Contar tudo para vocês. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam
e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.